Olá, meus amores! Vamos para a nossa primeira aula de história do nosso novo volume, da nossa apostila do volume 3. Então, agora a gente inicia a nossa aula de história. Mas eu quero te deixar curioso. Observe essa imagem aqui. Ela está trazendo um desafio que é para você pintar essa imagem de acordo com a legenda. Essa página está na sua apostila, número 4 a página. Mas antes de você pintar, eu quero convidar você a pensar comigo. Ela é uma planta importante demais para o nosso país, principalmente no passado. Mas hoje em dia ela continua presente na mesa de quase todos os brasileiros. Vou dar dicas. As pessoas gostam de tomar quentinho. Em todas as cidades do Brasil, o pessoal gosta de tomar, principalmente de manhã cedo quando acorda. Algumas pessoas gostam de tomar docinho, outros gostam de tomá-lo amargo, alguns gostam de tomar no final do dia. À noite não é muito bom tomar porque dizem que tira o sono. A tia G é uma das professoras, é uma das pessoas aqui do Brasil, uma das poucas que gosta de tomar esse produto. Você já sabe qual é? Acertou! Estamos falando do café. E antes que eu comece a nossa aula, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo bem curtinho, trazendo algumas curiosidades sobre o café. Espero que você aproveite e eu já volto para a gente falar mais um pouquinho sobre esse produto tão importante e é tão presente na vida, na casa de todos os brasileiros. Combinado? Aproveita aí! Ah, o café! Por trás de cada xícara existem 1001 histórias. Diz a lenda que foi o Caldi. Oi, Caldi, tudo bom? Opa! Um pastor da Etiópia quem descobriu o café. Ao observar o efeito da curiosa frutinha em suas cabras, que ficavam agitadas com o café, ele levou as frutinhas ao monastério e os monges logo passaram a criar infusões que os mantinham acordados durante as longas horas de rezas e leituras. Não demorou muito para que o café levantasse suspeitas. Como uma simples fruta podia dar tanta energia? Com medo, resolveram atirá-las ao fogo. Mas ao sentir o aroma irresistível do grão torrado, imediatamente mudaram de ideia. Moeram os grãos e começaram a dominar a arte de produzir o café. O chamado vinho da Arábia rapidamente se espalhou pelos continentes. Hoje o Brasil é o maior produtor do mundo, responsável por 30% do mercado internacional. Um café de qualidade exige muita tecnologia e conhecimento, que vão desde o estudo genético das plantas até o modo de preparo. Por exemplo, o café gosta de lugares mais altos, clima ameno durante o dia e um friozinho durante a noite. Existem cafés mais florais, mais frutados e mais cítricos. A secagem natural ajuda a dar mais corpo ao grão. A torrefação é uma ciência, do mais suave ao mais caramelizado. O café pode ser moído grosso para a prensa francesa e mais fino para o coador. Bom, são tantos detalhes e curiosidades que levaríamos muitas e muitas xícaras para falar de tudo. Afinal, em cada xícara de café existem mais de 1000 anos de história e 1001 histórias para contar. E aí, você sabia de tantas curiosidades a respeito do café? Pois é, existem mais curiosidades se você for pesquisar. Por enquanto,
essa introdução que eu deixei para você foi para te deixar com mais vontade e entender o que esse produto foi capaz de fazer com o nosso país. Primeira coisa que eu quero te falar. Você está lembrado que na nossa última aula, já faz um tempinho, nós falamos sobre o surgimento das vilas e de pequenas cidades? Do surgimento do gado, que não era um animal daqui do nosso país, que a esposa de um homem importante mandou trazer de fora. A cana de açúcar também veio de outro lugar. Vocês estão lembrados disso? E graças a esses dois produtos, a cana de açúcar foi possível fazer o açúcar e o gado, o animal, o boi, a vaca, eles se tornaram importantes porque, além de fornecer o alimento salgado, né, a carne seca, oferecia leite, queijo, manteiga, tudo que era possível fazer com aquele leite que era tirado das vacas. Enfim, esse animal, ele trouxe uma contribuição muito grande para os brasileiros que estavam se estabelecendo e tomando conta das terras brasileiras. Você lembra dessa aula? Se você esqueceu, depois você volta e assiste, tá bom? Então, hoje eu quero falar para você de um outro produto que é o café, que também não veio e não surgiu aqui, não era um produto, não era uma planta, um fruto natural da terra brasileira. Nunca foi usado nem pelos nossos índios, que foram os nossos primeiros habitantes da nossa terra. Quem trouxe foi buscar longe, também na África, no lugar que você já deve ter ouvido falar, na Etiópia. Sim. Vamos dar uma lida? Na página 5 do seu livro, aqui ó, segundo parágrafo, pega seu marca-texto e vamos dar uma destacada, porque essa informação é bem importante. Vamos descobrir quem trouxe, então, o café para o Brasil? Vamos lá? Leia comigo. Você sabe como as primeiras sementes do café chegaram aqui ao Brasil? Foi no ano de 1727. Um homem chamado Francisco de Melo Pailheta, ele trouxe as primeiras mudas lá da Guiana Francesa e as plantou no Pará, aqui no Brasil, lá no norte do nosso país. Mas antes de chegar na Guiana Francesa, ele surgiu primeiro na Etiópia. Se você ler o primeiro parágrafo, você vai perceber tudo isso, certo? Bom, o fato é, dá uma olhadinha agora nesse mapa. Observa onde eu pintei, dei uma destacada com o meu marca-texto rosa. Você percebe que tem ali o estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu escrevi aqui do ladinho, ó, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Foram os 4 estados brasileiros. Olha que a primeira muda, a primeira semente foi plantada no norte do país, ó, lá em cima do nosso país. Mas onde realmente o café fez sucesso foi nesses 4 estados brasileiros. Sabe por quê? Porque eles podiam produzir, plantar e vender, porque todos eles ficavam perto do Oceano Atlântico. Ali eles podiam produzir, plantar, fazer todo o processo para que até chegar ao ponto do café ser vendido para as pessoas. Só que o café não foi plantado e vendido só para as pessoas que moravam aqui naquela época. Eram poucas pessoas, poucas vilas, poucas cidades pequenas que surgiram naquela época. Então, o café era vendido para fora do nosso país. Aí sim, ó, muita gente ficou rica e ganhou muito dinheiro. Nós dizemos que os donos dessas fazendas que plantavam bastante mudas e sementes de café, nós chamamos de barões do café. É isso mesmo, eles ficaram tão ricos, e vendiam tanto que chegou até a passar por algumas dificuldades. Mas, antes disso,
eu quero falar com vocês um pouquinho mais para falar o seguinte. Assim como a cana-de-açúcar trouxe desenvolvimento, o gado, né, o couro do gado, o leite, tudo que eu acabei de falar antes um pouquinho, o próprio café também mexeu com tudo isso. Por quê? Aqui não existiam cidades grandes. O nosso país era todo rural, sítios com muitas árvores. Então eles foram entrando para o interiorzão do nosso país. Aqui mesmo em São Paulo, no interior de São Paulo, eles tiveram lá várias fazendas onde plantavam o café. E era uma mão de obra danada, era muito trabalho. Plantar, cuidar para os insetos não comerem aquelas frutas todas. Depois tinham que colher na hora certa. Depois tinham que colocar para secar ao sol. Pensem numa mão de obra, e naquela época ainda não existiam as fábricas, não existiam máquinas, tudo era feito com a força escrava das pessoas. Quem que eram os escravos? Os poucos índios e também, principalmente, os nossos amigos afrodescendentes, os africanos que vinham forçados para o nosso país, como eu já disse a vocês na aula passada, e aqui eles abusavam da força que eles tinham para trabalhar dia e noite, sem ganhar nenhum salário e ajudando a produzir. Quanto mais café, mais o barão do café vendia café, mais dinheiro ele tinha, mais rico ele ficava. E funcionava mais ou menos assim. Olha aí essa foto, ela é muito importante. Ela está também no seu livro, na página 6. Esta é uma obra chamada Cafezal, pintada por uma mulher chamada Valquíria Elgueta. Então, se você observar, olha bem essa imagem. Você percebe que tem mais plantações do que construções? Isso porque nossas cidades não eram tão grandes e tão desenvolvidas. Existiam pequenos vilarejos, deveria ter uma igreja, poucas casas de pessoas simples. As casas mais ricas ficavam nas fazendas dos cafezais, poderiam ter uma delegacia e assim as pessoas viviam. Porque logo depois da Lei Áurea, em 1888, que a Lei Áurea foi assinada, outras pessoas vieram de fora trabalhar aqui no Brasil. E eles vieram acreditando que trabalhando aqui, eles iriam enricar, iriam ganhar muito dinheiro. Mas se enganaram, porque eles tiveram que trabalhar muito mais e ganhava pouco demais. Então, nessa imagem, você percebe aí a presença de muitos trabalhadores. O que mais que você consegue observar? As plantações de café, você percebe aí poucos caminhos. E aí a gente chega nesse ponto importante da nossa aula. O café era produzido em grande quantidade. Não tinha só um fazendeiro que fazia e plantava café. São Paulo tinha muitos barões de café. No Rio de Janeiro, muitos barões de café. Como eu disse a vocês, no Espírito Santo e também em Minas Gerais. Mas para que todo esse café chegasse até o porto, até as praias, para serem levados por navios para a Europa, para ser vendido para os outros países, precisavam estar levando, precisavam de estradas. E sabe como eles faziam? Inicialmente, eles usavam o transporte da carroça. Era os bois, as vacas, sabe? Os gados, os animais, eles eram quem direcionava e carregava o peso daquelas sacas de café para serem vendidos, para chegar até, por exemplo, em São Paulo, eles iam de longe até chegar lá no porto em Santos, na praia de São Vicente, por exemplo. E assim no Rio de Janeiro e assim também em outros lugares. Mas eles perceberam que essa viagem ficava muito longa, muito difícil, tinha assaltos e era uma viagem perigosa para chegar até o porto e de lá poder embarcar o café para a Europa. Daí veio a necessidade de um transporte que fosse mais veloz, que fosse seguro e que pudesse transportar em grande quantidade o café de todos esses barões ricos do nosso país. Eu estou falando do transporte
Quem sabe o nome dele? O trem. Sim, olha aí. Quem você acha que seria mais veloz para carregar e levar toda essa carga? O trem ou a carroça guiada pelo boi? O boi levaria dias, semanas ou meses para chegar até o porto. O trem não. Olha só, na página 7 tem um QR Code aí que você pode observar. Tem o desenho aí de uma ponte, de uma construção, porque aí começou a surgir também empregos. Pessoas ganhavam pouco, como sempre, mas começaram a construir aí as ferrovias. Eu vou ler para você no primeiro parágrafo da página 7, que vai falar um pouquinho sobre essas estradas que foram importantes e que algumas delas existem até hoje aqui em São Paulo e também em outros lugares do Brasil. O café também foi transportado dessa forma até as cidades portuárias dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas com o crescimento da produção do café, o seu destaque na economia brasileira, um novo tipo de transporte passou a ser usado, o trem. Esse transporte não passava por estradas de terras, mas por ferrovias, que eram montadas com peças de madeira, denominadas dormentes, e barras de ferro, formando os trilhos. Você conhece muito bem o trilho da linha do trem, né? Até hoje você já deve ter visto ou passado por uma. Então, foi o transporte mais usado naquela época e mais seguro e que fez e ajudou os barões, os fazendeiros do café daquela época a vender e a ganhar muito dinheiro. Em compensação, os escravos trabalhavam bastante e não ganhavam nada. Outras pessoas, como os italianos que vieram de fora também com essa promessa de trabalhar e enricar, também sofreram tanto que muitos se mudaram até saíram das fazendas e foram tentar fazer a vida aqui no Brás, aqui em São Paulo, em outros bairros antigos que até hoje existem. Eu vou deixar para você um outro vídeo explicando com mais detalhes todas essas informações que o teu livro não traz, mas eu espero que você aproveite. Faça seus exercícios que amanhã, daqui a pouco, nós faremos a correção em nossa live. Um beijo e até daqui a pouco. Paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como barões do café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação.
O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer.